iniciar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, na tarde de hoje, agradecer a presença de todos aqui. Sabemos que nós, advogados, professores, estamos vivenciando um período muito delicado nessa pandemia. Então, eu gostaria de agradecer a iniciativa aí do nosso colega, doutor professor Emerson, presidente da Comissão de Educação Jurídica da UAB, junto com a comissão a qual eu tenho o prazer de presidir, que é a Comissão de Advogado-Professor, de ter estimulado para que nós estivéssemos hoje aqui fazendo esse webinar. Sem maiores delongas, porque eu acho que a tarde de hoje ela tem muito a nos dizer com os 3 brilhantes palestrantes que aceitaram esse desafio de estarem aqui conosco para poder falar de temas que nós escolhemos e que entendemos que são muito importantes para nós, né, que desempenhamos essa dupla função que é de ser advogado e de ser professor. E que neste momento de pandemia aí vivenciamos uma série de desafios. Hoje nós vamos ter aí o doutor Elon, que vai nos falar sobre os desafios na área do direito do trabalho. Nós teremos o doutor Cássio, que falará para nós sobre os direitos autorais em tempos de pandemia. E para aliviar essa tensão de temas tão pesados que estamos vivenciando, teremos a doutora Inês, que vai falar para nós sobre o empreendedorismo, né? E esses novos desafios aí na área da docência e da advocacia. Vou falar brevemente do currículo dos nossos 3 ilustres palestrantes da tarde de hoje. O doutor Elon, ele é graduado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, advogado, mestre em Direito Empresarial, sócio de escritório Tostes de Paula Advocacia Empresarial, coordenador e professor de Empresarial, Trabalho, Prática, Processo do Trabalho nas Faculdades Kennedy e Promove, professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho na Escola Superior de Advocacia, na ESA, professor de pós-graduação em Direito da Universidade FUMEC, professor convidado da pós-graduação em Direito do Trabalho também no Instituto de Altos Estudos em Direito, no CEDIM Educacional, e também de pós-graduação em Direito no Centro Universitário UNA. Dr. Cássio Brandi, meu colega também de doutorado, excelente professor nosso, doutor, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, advogado atuante na área, e doutora Inês Campolina, também nossa querida advogada, administradora, por isso ela vem com esse viés de empreendedorismo aí para nos auxiliar, hoje essencial, né, para a nossa vida, doutora em Direito pela UFMG, mestre especialista em Direito Empresarial, especialista em Educação Criativa pela PUC Minas, coordenadora e professora da PUC Minas na pós-graduação em Justiça Restaurativa, pesquisadora da UFMT em Direito Sistêmico e Advocacia 4.0, capacitadora em metodologias ativas, capacitadora e facilitadora em designer de conflitos com conciliação, mediação fenomenológica, arbitragem, justiça restaurativa, direito sistêmico, tutora do programa Nós de Cidadania em Justiça Restaurativa, mediadora do CNJ e do MA, founder da Educom Consultoria e Treinamento, Compliance Officer em Educação e certificada em Foresight. Nossa, o currículo aqui dela é tão bonito que eu nem sei se eu falei assim, né, certamente as palavras aqui, né? Mas sem maiores delongas, eu vou fazer de uma forma mais tranquila para a gente poder aproveitar bastante o ensinamento dos nossos queridos professores, advogados e doutores que estão aqui conosco. Vou fazer da seguinte forma, vou passar a palavra para o professor Elon, em seguida, professor Cássio, fique à vontade, e, por fim, a professora Inês, e aí depois eu passo a palavra para o nosso presidente da Comissão de Educação Jurídica, professor Emerson, para ficar mais dinâmico e vocês ficarem mais à vontade, tá? Para abordarem os assuntos para os quais vocês hoje foram convidados.
Meu muito obrigada mais uma vez. Muito feliz de poder estar, ainda que virtualmente, com vocês aqui hoje. Passo a palavra para o nosso querido professor Elon, para que ele inicie os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento a todos os palestrantes, professora Sabrina, na pessoa do professor Emerson, grande amigo, colega aí de profissão, e principalmente nessa área, vamos chamar assim, administrativa das escolas, né, que é coordenação, um guru que eu tenho, né, uma pessoa que há muito tempo sempre estou em contato para aprender um pouquinho cada vez mais aí dessa trajetória brilhante que ele tem nesse meio do ensino superior. Então, fica aí meus agradecimentos a todos, na pessoa do nosso querido Emerson. A professora Sabrina me convidou para falar de um tema um tanto quanto, não vou dizer atípico, mas instigante, principalmente nos dias de hoje, né, nos dias em que nós estamos vivendo. Antes aqui mesmo de iniciarmos o evento, nós estávamos conversando aqui numa sala à parte, e eu falando com eles, né, como que hoje a vida está tão dinâmica. Eu estou falando de Montes Claros, né, minha vida toda em Belo Horizonte, mas nesse período de afastamento social tive o privilégio e a oportunidade de estar próximo dos meus pais, e quanto tempo que eu não tinha essa possibilidade. E essa distância, esse momento, fez com que todos nós, professores, tivéssemos que nos atualizar diante de um cenário um tanto quanto inesperado, um tanto quanto não previsto, não planejado. A pandemia trouxe para todos nós um momento em que nós tivemos que nos readaptar. Eu tenho conversado com muitos professores e alguns brincam comigo e falam, Elon, eu sou da época do pó de giz. Aí eu falei, ó, como é as coisas, você passou do giz para o pincel atômico, depois você passou para o EAD, e agora nós estamos nesse momento de vida remota, né? Você imagine que nós tínhamos um processo do ensino à distância como um avanço, né? Como algo inovador. Para alguns não avanço, né? Para outros um avanço, mas assim, inovador. E aí nós tivemos a necessidade, nesse momento de pandemia, de ficarmos em casa, à distância, mas prestando os nossos serviços como os professores de forma ativa, ao vivo, né? O chamado ensino remoto, que difere um pouco aí do ensino, é uma modalidade de ensino à distância, só que é um ensino presencial, né? Ao vivo e a cores. E isso gera um tanto de incertezas na cabeça de muitos professores, e eu vou afirmar para vocês também no corpo diretivo de todas as escolas. Ninguém, absolutamente ninguém, está seguro com essa situação atual, o que tem gerado, eu acredito que ainda mais pânico nas pessoas, que pela incerteza, né, incerteza do momento. Mas a certeza que nós temos é que nós estamos no dia de hoje, nós estamos agora vivos. E a forma com que nós temos de analisar a situação que até aqui nós vivemos, né? E dentro do tópico direito do trabalho específico do professor, já há algum tempo eu advogo, né? Além de estar na administração, tenho uma advocacia muito atuante nessa área de professor, né? Voltada especificamente para o professor, para a escola. Então, nós temos um certo conhecimento e proximidade com essa legislação educacional, especificamente em relação à dinâmica do professor. E algumas práticas, professora Sabrina, eu particularmente tenho percebido que a professora Sabrina teve a oportunidade de tocar em alguns tópicos comigo antes da palestra, para a gente direcionar um pouco a nossa fala, e eu queria já, de certa forma, conduzir para essa direção. A direção de muitas incertezas que tem gerado nos professores algum sentimento, talvez, de lesão no direito, de estar sendo usurpado em algum tipo de situação. Quando eu falo de um momento atípico de calamidade pública, algumas questões, como, por exemplo, o direito de imagem, que é um tópico que a gente tem que tratar um pouco, né, ele se torna um tanto quanto vulnerável, ele se torna um tanto quanto mitigado. Por quê? Porque antes, para você utilizar a imagem de um professor, certamente você tinha você tinha toda uma atenção especial, eu falo a escola, em chamar o professor, conversar, explicar, fazer o termo lá da sessão do uso da imagem de forma temporária, um determinado período de tempo. E hoje não. Hoje, no momento atual,
que as escolas têm vivenciado e o que os professores têm vivenciado? As aulas remotas, normalmente em plataformas disponíveis aí, como o Zoom, que a gente está usando agora, ou até mesmo o Google, né, onde o professor vai estar disponibilizando todo o seu material didático, toda aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua digital profissional, vamos dizer assim, a forma de dar aula, o jeito de falar, as brincadeiras, as piadas, né? Os exemplos, muitas vezes, específicos para tentar ensinar um determinado conteúdo, tudo algo que criado por ele com o objetivo de desenvolver a sua atividade docente. E isso aí está sendo disponibilizado ao público, vamos dizer assim, nas redes sociais, né, nas plataformas. E essa aula fica ali disponibilizada por só Deus sabe quanto tempo, né, que as aulas ficam gravadas. Hoje o professor ele grava a aula, normalmente não grava, ele dá aula ao vivo e aquela aula fica gravada para o aluno ter um acesso posterior, caso queira, para rever para a prova, para rever para fazer para um determinado exercício. O grande problema não é o facilitador da vida do aluno. Aqui nós estamos falando da vida do professor como um profissional, né? Ou seja, a imagem do professor vinculada àquela instituição. Por quanto tempo que aquilo ali tem que ser realmente, pode ser possível, né? Tem que ser possível, tem que ficar disponível. Vamos trabalhar com a hipótese que o professor se desligue daquela instituição. Será que a instituição pode continuar usando a imagem daquele professor? Claro que não, só se o professor permitir, né? Aquelas autorizações ad eterno, né? Que fica utilizando a imagem do professor enquanto a escola existir, isso não existe, né? Nós sabemos que o direito de imagem é um direito que está atrelado à personalidade do professor, é um patrimônio de todos nós, e isso aí tem que ter, de certa forma, autonomia por parte de quem cede, de deixar de querer ceder. Né? Ou seja, o professor ele pode, num ato demissional, ali no ato que ele foi demitido, falar que ele não interessa, não tem mais interesse que a escola vincule a sua imagem a qualquer vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook, seja em qualquer plataforma ali de interesse do professor. Esse é um direito do professor. Uma coisa interessante que muitas escolas têm adotado, professora Sabrina, é a liberdade do professor deixar ou não a câmera ligada. Para você ter ideia, a imagem do professor, a imagem nossa é algo tão própria, tão nossa, como o nome, como a moral, né? Que há escolas hoje, né? Eu tenho acompanhado isso de perto, que têm falado, ó, é um direito do professor autorizar ou não que os alunos vejam a sua imagem. Ou seja, o professor ele pode disponibilizar ali só o áudio, só a voz dele ministrando a aula. Da mesma forma, o aluno. Né? Muitas vezes o aluno ele está ali só com com a letrinha do nome dele, né? Não tem a foto, você não está com o vídeo aberto, e ali é um direito que ele tem, de não ser visto, de não ser visto. Isso não é porque é um aluno, e também não é porque é um professor, é porque somos pessoas naturais e que temos esse direito de preservar a nossa imagem naquilo ali. Entendeu? Há uma discussão, mas você está em momento de trabalho, etc. Mas não, mas a imagem na internet, nas redes sociais, é diferente da imagem utilizada dentro de uma sala de aula que está ali restrita a 40, 50 alunos, do que uma imagem que está sendo vinculada na internet para milhares e milhares de pessoas de forma ilimitada no mundo como um todo. Né? Porque aquele link ele pode cair num grupo de WhatsApp lá da China e uma pessoa da China vê uma aula que a professora Sabrina está dando. Então, isso é muito complicado, né? Isso, nesse ambiente virtual. Por isso, da preocupação de usar ou não a imagem. Né? Outra coisa que tem gerado muita dúvida, professora Sabrina, e muita discussão é a questão do tempo de trabalho. Né? Nós sabemos que, assim como foi mitigada essa questão da autorização do uso da imagem, de voz, de dados do professor, também a questão do tempo. Né? E nós sabemos que o tempo de trabalho é muito importante, porque a jornada de trabalho ela é uma previsão constitucional. Então, não é um direito das partes estabelecer algo mais ou menos, né? Menos sim, mas é mais do que está previsto em lei, do que está estabelecido em lei. E as escolas têm que ter um cuidado maior nesse momento atual para observar a exigência da prestação de serviço do professor, se está sendo exacerbada ou se está sendo praticada dentro de uma normalidade. Nesse momento de afastamento social, certamente muitas escolas, os coordenadores, os diretores, o corpo diretivo têm realizado de grupos de WhatsApp, têm utilizado de reuniões online em horários variados para poder prestar informações, seja por corpo docente, seja por corpo administrativo da escola. Isso é uma preocupação
preocupação muito grande que os diretores têm que ter para evitar o excesso do trabalho, o que vai gerar, consequentemente, o trabalho extraordinário, né? Então, esse é um cuidado que todos têm que ter em relação a isso. Não tem problema o trabalho extraordinário. Isso não é um crime, trabalhar de forma extraordinária. O fato é você não remunerar a pessoa pelo trabalho extraordinário. Aí sim, né? Aí há o erro, né? As pessoas veem e demonizam o trabalho, a hora extra ou o trabalho extraordinário. Não tem nada que demonizar. É um instituto que existe e que, inclusive, há uma previsão para a sua respectiva remuneração. Só tem que ser observada pela escola, né? Uma coisa que tem assustado alguns professores também, que eu fui consultado e foi objeto até de conversa que nós tivemos anteriormente, a questão do acordo individual de compensação de jornada no caso dos professores, né? É importante dizer a todos que após a reforma trabalhista em 2017, novembro de 2017, o acordo, o acordo de compensação de jornada do professor, não só do professor, de qualquer trabalhador, ampliou a sua forma de fixação. Ou seja, antigamente você tinha que ter só era válido através com a interveniência da entidade de classe, o sindicato. Hoje não. Né, com a reforma trabalhista, após a reforma trabalhista, o empregado, pessoa física, individual, pode firmar com o seu empregador esse acordo de compensação de horas extras. Né? E isso tanto é possível para o professor que as próprias convenções coletivas de trabalho, eles trazem essa previsão. Né? Na cláusula que estabelece da remuneração das horas extras do professor, a cláusula sempre começa, salvo o pactuado individualmente entre o professor e a escola, ou seja, salvo o acordo individual, né, vírgula, nas horas extras serão remuneradas com adicional de 50%, Então, vem a previsão do pagamento percentual das horas extras, bem como a forma de pagamento, né, qual que é a periodicidade, qual que é o mês a ser pago, etc. Então, isso é muito importante deixar claro. O acordo de compensação ele é possível. Agora, o grande problema, e aí nós vemos em alguns artigos na internet, alguns próprios sindicatos trazem esse tipo de observação, é a dificuldade que você tem na figura do professor de estabelecer o que é excesso daquilo que não é excesso e automaticamente compensar de forma correta aquilo que foi excedido. Não sei se deu para eu ser claro. Vamos trabalhar com a hipótese de um empregado que tem carteira normal, que trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais. É fácil você identificar o que é hora extra para esse empregado. O que extrapolar a 44ª hora semanal. Extrapolou a 44ª hora semanal, é hora suplementar, ou hora extra. Sendo hora extra, o que vai gerar? Vai gerar o pagamento ou a compensação. Vai ter que analisar o caso ali em concreto, se houve ou não acordo de compensação e etc. Mas foi fácil identificar, neste meu exemplo, a hora extra. Agora, e o professor? Quando é que você vai identificar que o professor trabalhou em hora extra para você extrair o quantitativo dessa hora extra e fazer a compensação correta, ou seja, ficando isento de, eu falo pela escola, ficando isento de pagar aquela hora extra ou de ser responsabilizado por aquilo pelo professor, né? Eu acabei passando por cima da informação, o artigo 59 da CLT foi alterado, então essa possibilidade do acordo individual, desde que seja compensado em 6 meses, né? Até 6 meses. Então, essa é a possibilidade do acordo individual. Então, tem muita escola utilizando desse instituto que é legal e está previsto em lei. Ponto. O grande problema é que isso muitas vezes não resolve. Isso muitas vezes não atende o real ou a real necessidade do professor. Por exemplo, só para eu poder explicar aqui de uma forma mais clara, é importante, o professor Emerson está aí como um dos maiores conhecedores da legislação educacional que eu conheço, eu fico até meio com medo, sabe, né, de falar algo de errado aqui, mas eu queria deixar claro para muita gente que confunde isso, até professor, coordenador, diretor, tem muita dificuldade em relação a isso. Diferenciar professor em regime de tempo integral, professor em tempo parcial e professor horista. Isso é muito importante e afeta nas questões de hora extra. Tá? Por isso que eu vou citar aqui agora. De forma bem rápida, professor em regime de tempo integral, que é o RI em algumas escolas. Quem é esse professor? Esse professor é aquele que tem 40 horas semanais e que dessas 40 horas, é muito importante dizer, 20 delas são destinadas para estudo, para pesquisa, para extensão, para planejamento e orientação de alunos, Então, vou repetir, 40 horas que tenha 20 horas dedicadas dentro de sala de aula e 20 horas fora,
para extensão, pesquisa, estudo, orientação de alunos e planejamento. É o que está na legislação, né? O que muita escola comete de equívoco e de erro? Denomina, taxa o professor que é 40 horas como regime de tempo integral. Isso está errado. Isso está errado, porque nem todo professor que é 40 horas é regime de tempo integral. Nós sabemos disso, né? Porque eu posso ter um professor horista e que seja 40 horas, não tem problema nenhum. Né? Eu posso ter um professor em regime de tempo parcial que seja 40 horas. O que é importante dizer é a conceituação existente para o RI, né? Que ele tem que ter 20 horas em sala de aula e 20 horas fora, e 20 horas dedicadas a ensino, pesquisa e extensão. O que muita escola faz? Muita escola pega um professor, dá a ele, por exemplo, uma coordenação de núcleo, uma coordenação de atividades complementares, uma coordenação qualquer, ou dá a ele alguma atividade extra qualquer, e dá a ele um contrato de 40 horas e fala que você é um professor em regime de tempo integral 40 horas. Qual que é a consequência? A convenção coletiva, que é a lei maior, eu vou dizer assim, que é a lei maior que rege a relação do professor com a escola, ela estabelece uma determinada cláusula lá, que eu não vou me recordar aqui quais são, até porque em Minas são 5 bases territoriais de convenção coletiva. Nós temos a Convenção de Belo Horizonte, a do Nordeste, a Norte, a do Triângulo Mineiro e a do Sudeste. E todas elas, esse instituto está previsto em uma cláusula, por isso eu não vou citar a cláusula aqui para não cair no equívoco de errar. Mas a cláusula fala que o professor em regime de tempo integral não tem o extra classe, que é o adicional extra classe de 20%. Né? Então, se eu coloco a professora Sabrina como integral, eu retiro dela, por previsão da convenção coletiva, o adicional extra classe, que é de 20%. Por quê? Porque a Sabrina, teoricamente, já receberia 20 horas para orientação, ensino, pesquisa, ou seja, ela já recebe pela extra classe. Então, eu pagar de novo seria um bis in idem, né? Seria pagar em dobro, 2 vezes. Então, a convenção retira, deste professor, que é regime em tempo integral, não vamos pagar o adicional extra classe, não será devido. Então, essa é uma consequência. Do professor em Voltei, eu caí e voltei, né? Eu voltei mais rápido que o Cruzeiro, viu, Sabrina? Voltei. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Só para poder já finalizar meu raciocínio aqui, porque a Sabrina falou que era de 15 a 20 minutos, eu estou caminhando para os 20 minutos. Então, o professor em regime de tempo integral, regime de tempo parcial e o horista, isso é importante ter essa conceituação em mente e isso ser muito na prática, muito bem observado pelas escolas, para evitar o pagamento extraordinário. Porque tudo que o professor fizer, vamos supor, o professor horista, ele só recebe por hora, pela hora a aula dele ministrada. Tudo que ele fizer além dessa hora é hora extra. Então, até para você utilizar, para a escola utilizar de forma sábia o acordo de compensação, ela tem que identificar o que é hora extra. Convoquei o professor para uma reunião, professor horista, fora do horário. É hora extra? Se é hora extra, não tem problema nenhum. Não vamos demonizar a hora extra. Não tem problema. Identifica que aquele período é hora extra e compensa. Beleza? Então está tudo certo. Nem a escola tem que pagar, nem o professor está sendo ali privado de receber ou de folgar, de compensar. Agora, o que gera erro, o que gera equívoco é você não identificar isso. Não identificar no trabalho do professor o que é hora extra e o que deve, e a partir daí, o que deve ser passível de compensação ou que tem passivo de remuneração. Aí o que gera muito problema, porque as demandas trabalhistas, né, elas têm o condão de equilibrar algo que era desequilibrado. Então, o professor chega e fala, não, mas a escola não me remunerava por essas atividades tais, extraordinárias. Aí a escola fica pé da vida, porque fala, poxa, eu já pagava para o professor, e muitas vezes não pagava. Muitas vezes não pagava. Então, é importante deixar bem claro para todo mundo que um dos grandes calcanhares daquilo, da relação do professor com a escola, são as formas de contratação do professor com a escola, que passa por essa conceituação de regime de tempo integral, de regime de tempo parcial e horista, e daí o que decorre de necessidade, de enquadramento de trabalho em hora extra. E, a partir daí, né, fazer as devidas compensações, caso haja,
ou fazer os devidos pagamentos em relação a isso. Tá? É muito importante deixar isso bem claro. E outra coisa que, só porque eu citei aqui, professora Sabrina, para eu poder fechar o meu raciocínio, eu falei que em Minas Gerais nós temos 5 convenções coletivas, né? O Simpro, obviamente, o Sindicato dos Professores é um só, mas existem vários SINEPs, né? Que é o Sindicato de Escolas, as escolas particulares em Minas, que tem algumas bases em Minas Gerais. Então, nós temos a base de Minas, né? Engraçado que Minas quer dizer Belo Horizonte, né? Poderia ser a Convenção Coletiva de BH, mas resolveram colocar a Convenção Coletiva de Minas Gerais, que é Belo Horizonte e cidades adjacentes, né? Cidades periféricas. Nós temos a do Norte, que é onde eu estou aqui agora, nesse momento, que é Montes Claros, e as cidades adjacentes, que é a Convenção Coletiva do Norte. Nós temos a Convenção Coletiva do Triângulo Mineiro, que é Uberlândia e cidades vizinhas. Nós temos a Convenção Coletiva do Sudeste, que é Juiz de Fora, cidades vizinhas. Convenção Coletiva do Nordeste, acho que é isso mesmo, Nordeste, que entra Governador Valadares e cidades vizinhas. E uma única cidade, que é Poços de Caldas, que tem uma convenção coletiva específica. Mas o mais importante é que, não obstante essas várias convenções coletivas em Minas, todas elas, pelo menos no critério, nos principais institutos, que são as horas, no que se refere à hora extra, a questão da qualificação dos professores, do regime de contratação, que eu acabei de citar, na questão de férias, recesso escolar, todas elas são uníssonas, né? Elas não têm qualquer tipo de divergência. O que vai diferir ali, talvez, é a base do valor hora dos professores, que vai variar, obviamente, por critérios de desenvolvimento econômico de cada região. Então, isso gera esse diferencial. Mas é importante, então, você, professor que está me ouvindo, você, diretor, coordenador de escola, gestor administrativo, que esteja, de certa forma, passando por esse tipo de dificuldade, a primeira coisa a dizer para vocês é o seguinte, que não existe nenhum tipo de equívoco na hora em que uma escola muitas vezes condenada ou obrigada a pagar, por exemplo, uma hora extra na justiça ou a concessão irregular de férias de professor. O que há, e eu vou dizer isso de forma muito clara, já são 8 anos, se eu não me engano, advogando nessa área para a escola e advogando também para professor, é dizer para vocês que o que há é uma falta de cuidado de observar as diretrizes que estão previstas na Convenção Coletiva do Professor e na CLT. A CLT ela é bem ampla, é um guarda-chuva grandão. São só 4 artigos, mas é um guarda-chuva, né? Que está ali a partir do artigo 317 até o artigo 323, que fala do professor. 324, inclusive, foi revogado após a reforma. São só esses artigos. Mas a Convenção Coletiva, que é a grande vitrine, é a grande vitrine dos direitos do professor, né, e das obrigações das escolas. Então, isso tem que ficar muito claro. Há um certo desajuste entre o que é estabelecido dentro do semestre letivo com aquilo que está previsto na convenção coletiva. Estou dando só exemplo da questão das horas extras aqui agora, reafirmando que o acordo de compensação não é proibido para o professor, pelo contrário, está previsto em lei. E quem está me ouvindo, que é diretor da escola, pode falar assim, Elon, então quer dizer que eu estou pagando hora extra à toa? Não, não é isso. Muitas vezes está pagando hora extra porque você não observou direito como identificar a hora extra e, consequentemente, como compensar. Da mesma forma, você, professor, que muitas vezes está deixando de receber as horas extras, tá? Achando que aquilo que você está fazendo naquele determinado ponto não é uma atividade extraordinária. Então, isso é muito importante deixar claro, porque há muita coisa que pode ser prevenida na relação administrativa professor-escola do que esperar para levar isso para uma outra realidade, que seria uma realidade judicial, lá na Justiça do Trabalho, que é uma realidade mais complicada para todo mundo, entendeu? Então, fica aí, professora Sabrina, não sei se eu atendi, o tempo é bem curto, aqui já são 23 minutos que eu estou falando, partindo para os 24 minutos, teria outras coisas para falar, porque a realidade do professor como empregado é muito específica, a questão das férias, o recesso escolar do meio de ano, o que gera, quais são as consequências pelo descumprimento do recesso por parte da escola, das férias, né? Tem a questão do adicional extra-classe, que é muito rico, né, em informações e tal, que também são alguns calos
que na relação professor-escola sempre existe, né? E sempre, nós, como advogados, sempre somos demandados em situações específicas como essas, né? Mas fica aí, professora Sabrina, se tiver alguma pergunta, eu estou disponível para poder responder. Excelente, Elon. Ficaria aqui a tarde inteira para poder ouvir mais e mais, né? A gente agradece aí profundamente por você ter partilhado conosco seus conhecimentos. Apesar de advogada, né? Eu não trabalhei com a área, então todas essas informações elas vêm a calhar perfeitamente aí, principalmente agora nesse período pandêmico. Sem maiores delongas, vou passar a palavra para o nosso querido professor aí, doutor Cássio, que dando aí até uma linha de continuidade, já que a gente falou aí do direito de imagem, né? Vai abrilhantar a nossa tarde falando um pouco aí sobre os direitos autorais. A palavra está com você, professor doutor Cássio. Esqueci aqui o som desligado. Muito obrigado, Sabrina. Queria cumprimentar o professor Emerson aí, né? Que é uma colega Sabrina, que, como já disse, nós já fomos colegas de doutorado, a Inês, e hoje, né, o professor Elon, né, parabenizá-lo aí pela sua exposição. Quando o assunto de direito autoral, eu falo o seguinte: a gente está trabalhando num tema mais espinhoso. Porque vamos fazer uma retrospectiva para a gente chegar nessa análise, uma breve, só para a gente chegar numa questão mais analítica e mais reflexiva, porque nós trabalhamos, vamos pegar o surgimento da internet no Brasil, né? Nós estamos falando em ensino remoto e a questão da pandemia ela acaba acarretando essa modalidade, né, de ensino que não víamos preparados para isso, né, dessa forma bruta. Em 95, abre a internet no Brasil. E ela começa com aquelas conexões simples, né, de escada, depois vem banda larga, e se falava muito a questão de direito autoral, muito ligada a cópias de textos, etc., mas não tínhamos essa conotação ainda de aulas virtuais. Em 98, surge a Lei de Direitos Autorais reformulada, a Lei 9.610. Então, a nossa lei vigente hoje, que trata de direitos autorais, ela é de 1998. A internet, a abertura dela no Brasil ao público em geral em 95, porque ela entrou no Brasil em 1989, mas era só para fins de pesquisas e instituição de ensino. Então, em 95, abre a internet, né, para o público em geral, e em 98 se cria a lei. Então, você vê o lapso temporal da nossa lei de direitos autorais para a abertura da internet eram apenas de 3 anos. Ou seja, uma lei completamente desconexa hoje com a realidade que nós vivemos de mais de 20 anos. Né? Ela não está atualizada para as necessidades e os problemas que se tornaram. Vamos parar para pensar. O que se pensava a lei de direitos autorais naquela ocasião? Lá vai estar no artigo 46 da lei, um dos incisos lá, dizendo que é uma exceção aos direitos autorais o apanhado de lições dentro de instituição de ensino por alunos. Então, o professor dava aula, o aluno fazia aquelas anotações referentes à aula do professor, e aquilo era um apanhado, né, das lições, e aquilo não constituía uma ofensa aos direitos autorais para aquele fim, né, podendo ela ser reproduzida parcialmente ou totalmente para terceiros, desde que autorizado para quem ministrou a aula. Então, a ideia e a concepção de direitos autorais ligadas ao professor, pela Lei 9.610, ela não se pensava numa aula remota, numa aula gravada, etc. Né? Porque, enfim, os professores ali, eles faziam, né, uma aula presencial, você dava a sua aula, os alunos anotavam aquelas lições e, por fim, se quisesse divulgar para ter, você tinha que pedir autorização para quem? Para a escola? Não, para o professor. Né? Então, a instituição entrava ali como contratando o professor para ministrar a aula dele. Né? Ela não era proprietária do conteúdo daquilo que o professor ministrou dentro de aula.
Entra, assim, depois, numa segunda sequência, aí depois começa, né, por fim de 98, 99, os ensinos à distância, etc. Entra muito bem a questão do professor Elon falou, a questão da privacidade, intimidade, direito de imagem, porque algumas aulas passam a ser gravadas, não tínhamos essa conexão forte dessa transmissão, mas essas aulas, vocês vão lembrar, eram gravadas em CDs e era entregue aos alunos, e aí eles ministravam aulas, né? E o ensino à distância nunca foi algo tão distinto assim, porque, se olharmos, as aulas à distância já existia até antes desse conceito de internet, né? A pessoa comprava aula por fotografia, recebia, tinha aulas, né, por instituto que se fazia por correspondência, etc. Mas o conteúdo, ali entrava a questão que você uma empresa, né, de ensino contratava um professor, um conteudista, ele era pago para fazer aquele conteúdo, tinha uma remuneração por ela, e dentro da lei de direitos autorais, esse professor, tecnicamente, ainda que se for contratado para aquele fim de produzir um material, um conteúdo para alunos, teria que, tecnicamente, ter o nome dele vinculado. Que o direito autoral, nós temos que fazer duas distinções. Uma é para o autor, que é aquela ligação do autor com seu, né, com sua obra literária, artística, e o conteúdo patrimonial, que é da exploração econômica. Ainda que seja contratado por uma empresa, etc., né, para gerar aquele conteúdo, né, que há uma questão patrimonial, uma encomenda para aquele tipo de situação, o direito moral do professor ou daquele que fez esse conteúdo tem que ser preservado. O que acontece, que a gente verifica muitas vezes nessas questões de ensino à distância, se pede um padrão, um modelo de apostila, um modelo de caderno, e muitas vezes você não vê mencionando sequer o direito moral do professor que colaborou, que fez aquele conteúdo. Ainda que patrimonialmente aquele conteúdo seja um conteúdo encomendado pela instituição de ensino. Então, o direito moral não é da instituição de ensino. E aí entra a questão muito interessante que o professor Elon falou. Nas questões de direito moral, né, que está ligada à questão do direito autoral, ela está dentro do direito de personalidade, né, também, como um direito personalíssimo. Eu entendo que muitos professores que se passam nessa situação de que são conteudistas de materiais e sequer foi mencionado pelas instituições de ensino, ele tem total direito de ser reparado por uma reparação de danos morais por conteúdo a qual ele gerou, ainda que sob encomenda dessa instituição. Bom, até então, gente, eu estou falando aqui em conteúdos escritos, apostilas, etc. Mas nós entramos agora numa questão que nós não estávamos preparados, que, de repente, a esse professor que eu ouvi falar, que a lei não se pensou nele, que chegava dentro de sala de aula, fazia a aula dele, o aluno fazia os apanhados, etc. A lei mudou completamente, como eu já digo, a lei já era obsoleta, você imagina a realidade que a gente está vivendo. Hoje, o professor, quem que é o professor no 21? Depois, eu digo que o AC, né, não é antes de Cristo, nem depois de Cristo, não. É antes da vida. O que ele virou um professor contista, um professor de sala de aula. Deu uma aí, né? Voltou, pessoal? Prontinho? Opa. Pronto? Voltou? Eu tinha travado? Voltou? Então, beleza. Ok. Então, esse professor, que eu ia falar, ele estava contratado para esse propósito, etc. E, de repente, ele se dá numa situação em que ele tem que ir para o trabalho remoto. Querendo ou não, as lições privadas dele, como o professor Elon falou, ela passa a ter uma dimensão muito maior do que aquilo que era proposto na relação de trabalho. Então, ele passa a ser um professor, não só um professor que passa conhecimento, mas ele vira um professor conteudista. Ele está trazendo conteúdo, elaborando material didático e, por fim,
sequer existe um contrato nas instituições de ensino tratando sobre essa questão. Porque esses vídeos, após terminar as aulas, eles são colocados, inseridos em material de conteúdo para consulta interna dos alunos, etc. E as instituições de ensino não trabalharam os contratos de acordo com questões de direitos autorais. Então, como eu digo para vocês, a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610, lá de 98, mais de 20 anos, ela é completamente obsoleta. Já era obsoleta até... Mas a internet foi talvez um dos maiores documentos pioneiros que nós tivemos da internet, e lá no Marco Civil da Internet deixou bem claro que não trataria das questões de direitos autorais. Deu um chute na legislação para não entrar dentro desse assunto. E agora, na situação que nós temos, em específico a situação de professores gerando conteúdo, você vai buscar na Lei de Direitos Autorais, não tem elementos condizentes com a realidade que nós, professores, passamos, né? E os contratos de relação de trabalho nem sequer foram modificados ou tiveram uma cláusula para adaptar essa questão, porque nós somos também fornecedores. E aí temos essa dúvida, e talvez a maior discussão é a quem pertence o conteúdo gerado por esses professores dentro de sala de aula. Porque até então, se formos fazer um paralelo com a Lei 9.610, no artigo 46, quando se fala em apanhado de lições de ensino, eu estava dizendo bem claro que a instituição, alguém que estivesse dentro da instituição de ensino pegou algumas palavras, algumas frases, algumas questões que colacionou aquilo e pode estudar livremente. Mas agora nós temos uma questão que demanda uma reflexão. Não é um apanhado de lições, nós temos um vídeo que ele pode ser voltado, revisto, ou ainda que o professor não tenha falado que às vezes o direito de imagem não pode, mas o direito de voz, né, está ali como direito de personalidade também. Nós podemos entrar numa outra questão, e aí tem aqueles podcasts que podem ser colocados, escutados, às vezes o aluno não pode ver o vídeo, mas está escutando as aulas pelo áudio, né? Então, toda essa transformação hoje da tecnologia e da sociedade de hoje, ela nos coloca numa situação muito delicada e espinhosa. Por quê? Nós vamos entrar nessa questão. Este conteúdo é da instituição de ensino ou do professor? Porque se a instituição de ensino vai alegar, olha, ele está em sala de aula, o contrato foi para a sala de aula, o que ele produz lá dentro, tecnicamente, está a serviço da instituição e ela seria detentora deste material. Ok? Mas aí tem o direito moral do autor, ele pode reproduzir não sei quantos anos, tempo que pode, ad eterno ou não, são questões que não foram trabalhadas e que nós, professores, devemos nos atentar a isso e buscar refletir sobre a situação e a condição atual que estamos passando diante dos contratos de trabalho e das questões de direitos morais, tá? A questão moral do professor mesmo, de ser ligado ao conteúdo, tanto quanto eu disse, nas questões de apostila, obras, etc. Agora, nós temos um outro problema também, que se tem na internet, nas questões de violação de direitos autorais. Quantos ou o material quando nós indicamos um link, etc., faça a complementação do ensino dele, do conteúdo das aulas, né? E alguns conteúdos são de terceiros, são de professores, etc. E aí, muitas vezes, sequer indica o nome e coloca que aquele conteúdo é de determinado professor. Mas vai outra violação de direito moral do autor, porque todo aquele conteúdo que você, como professor, estiver indicando de outro site, de outro instituto, que está vinculado a um nome de terceiro a quem produziu, pela Lei de Direitos Autorais, eu tenho que indicar a fonte,
tá? E o nome desse autor que o produziu. E muitas vezes são colocados, a gente sempre quer estar falando que é do professor, o conteúdo, o link, a apostila, que circulam nas aulas e que são sendo materiais de terceiros e alheios. E o mais triste porque as pessoas elas entram no entendimento que quase que tudo que está na internet é público, que quase que tudo que publicou se faz, e isso é transmitido aleatoriamente para todos os lados, né? Sem contar que hoje nós temos programas de computador, se for uma videoaula, etc., dependendo do tipo de vídeo, a pessoa pode estar gravando a tela do computador e reproduzindo esse conteúdo para terceiros, etc. E nós, como professores, às vezes, numa situação de sequer ter conhecimento, somos surpreendidos muitas vezes com materiais ou conteúdos já produzidos que circulam em outros canais ou até dentro de instituições de ensino ou dentro de outros cursos. Sequer, às vezes, colocado a fonte de onde retirou ou autorização para ser exibido. Como eu disse, tem que ter o direito moral e patrimonial. E aí são as dificuldades hoje que eu acredito que nós passamos como professores enfrentar a nossa legislação que está carente, em desacordo com a tecnologia, e que nós vamos ter que fazer aí um grande esforço interpretativo. E que, muitas vezes, essas questões sequer ainda foram discutidas pelo judiciário e nós não temos nenhum posicionamento firme do tribunal, né, a respeito do assunto. Mas, assim, eu não vou demandar muito tempo sobre a questão, é mais a polemizar e refletir sobre a nossa condição de professor diante dessas modificações em que deixamos de ser aquele professor de sala de aula em que ia lá, ministrava a aula. E outra coisa, temos ainda um terceiro detalhe que esquecemos, e essas aulas muitas vezes são supervisionadas, não é isso? Por terceiros, etc., que entram ali. E aí eu pergunto, sinceramente, como, assim, até, talvez entrando mais até na questão, não nem de direito autoral, mas talvez ligado ao direito de personalidade, será que a instituição também tem esse atributo de uma questão privada, de fiscalização? Até que ponto pode esse tipo de fiscalização dentro de uma sala de aula? Porque eu acho que também não fomos preparados para esse tipo de reflexão, né? Eu acho que existe aí dentro da relação. Eu estou entrando até no papo do assunto do professor Elon, mas até que ponto esse monitoramento pode ser colocado para a gente dentro desses trabalhos remotos, né? Então, são reflexões, eu acredito, que foram trazidas, né? Igual eu falo depois do coronavírus, né? Nessa era DC, né? Não fazer um paralelo depois de Cristo, mas que nós vamos ter que aí nos próximos anos, ou uma busca, né, de questões legislativas para tratar do assunto, porque ficou essa grande lacuna da nossa realidade como conteudista sem existir um contrato e sem, tecnicamente, haver essa relação, esse proposto trabalhista, né, que foi iniciado, que, sem dúvida, eu vejo aí como questões ligadas aos direitos autorais, sim, e eu entendo aí que deve ter uma questão tênue aí, de ambas as partes, como instituição de ensino e professores, para tentar colocar um delimitador aí do que é aí o justo para ambos. Eu acho que está tendo essa dificuldade aí no nosso atual cenário. Eu vou deixar agora para vocês, que se alguém complementar sobre o assunto, talvez fique mais dinâmico ou há uma indagação de colegas aí sobre o assunto, já que eu provoquei tanto o professor Elon, eu gostaria até de perguntar ao professor Elon o que o professor acha dessas questões, porque o tema encaixou muito com o seu em determinados assuntos, né, que nós ainda temos que enfrentar, não só o direito de imagem, mas de outras coisas, né? Professor Cássio, brilhante fala. Eu percebo que nós, então, adorei aí o antes do corona, né? O AC e o DC. Eu acho que realmente nós somos desafiados a deixar que as pessoas entrassem nos nossos lares
e, sobretudo, a conseguirmos entrar nos lares e nas mentes dos nossos alunos. Eu percebo que nós do direito, e aí já fazendo um gancho até, porque acredito que a doutora Inês vai nos falar com muita propriedade sobre isso, mas nós éramos extremamente retrógrados, acredito que ainda, aliás, antes corona e pós-corona, né? Quando falava-se de ensino híbrido, nós nunca imaginávamos isso. Quando a gente fala em cessão do direito de imagem, abrir câmera, o aluno, eu enquanto professor, e aí nós que somos advogados e gostamos disso, né, eu tenho o direito de não abrir a minha câmera. Veja bem, mas por outro lado, o que a gente vem trabalhando e escutando aí nesses últimos anos? Nós precisamos de chegar nesse menino. São as metodologias ativas que a gente falava, mas isso não se aplica ao direito, porque eu tenho que ensinar norma, regra, né? E me desculpem, mas eu não consigo ficar, eu escutando aqui as palestras, né? A gente vai ficando empolgada. Sabrina, eu estava falando com... O professor Cássio citou aí agora uma questão, você complementou uma coisa muito interessante. Professor Cássio, as nossas conversas, elas se entrelaçaram, né? O conteúdo. Mas é muito importante também dizer que está tudo muito... Eu faço uma analogia com essa situação da seguinte forma. Imagine estar na sua casa e começa a pegar fogo, e alguém grita, é fogo, aí você sai correndo com o que você tem. Você corre com sua carteira, você vai para a bermuda, você sai correndo. Depois que a casa pega fogo, você fica, gente, o que foi que eu deixei para trás? Será que eu deixei? Será que eu podia ter... Dava mais tempo de pegar? Eu só tenho noção de que nós vamos colher os resultados, e eu falo resultados jurídicos, seja da esfera trabalhista, civil, depois de um tempo, quando essa poeira baixar, que a gente fala assim, gente, mas numa situação como essa, será que teria como a escola antever e realmente, nesse momento de abaixamento econômico, está acontecendo essa crise econômica, será que tem mesmo que remunerar o que sobrepõe a esses direitos personalistas? Então, assim, é um assunto que eu garanto que nós não temos resposta para isso hoje, mas certamente vai ter muita coisa que vai respingar, certamente. E dando continuidade a isso, que eu acredito que somos precursores das novas, né, decisões que virão em cima disso, eu acho que é um momento crucial para que nós façamos reflexões sobre o nosso agir enquanto professor, né? Como é que nós estamos e como é que vamos conseguir chegar nestes alunos que estão, às vezes, assistindo aula pelo telefone, e que mesmo que a gente tente se reinventar e fique aqui, coloque um fundo de tela diferente, a gente quer chegar nesses meninos, mas se a gente já tinha algumas dificuldades dentro da sala de aula normal, como é que nós podemos fazer isso, mesmo diante de toda a tecnologia, de tudo que a gente pode abraçar, para alcançar a outra pessoa que está do outro lado da tela? E eu acho que ninguém melhor do que a professora Inês para nos falar isso, né? Para acalmar os nossos corações, porque nós estamos aqui falando, né? Poxa, estou trabalhando hora extra, meu direito de imagem está ali, o menino joga minha imagem, vai para a China. A gente se antigamente a gente tinha medo do xerox do livro, agora a gente joga material ali e vai. Inês, o que você nos ajuda aí, né? E nos traz de motivação? Porque eu acho que, sobretudo, é o momento que a gente tem que usar isso também ao nosso favor. Nós nos reinventamos, estamos aí e estou sedenta aqui por saber como podemos usar isso tudo agora para aliviar e abrandar, né, essa luta de direitos que a gente está vivendo. Com a palavra, professora Inês. Então, muito obrigada, professora Sabrina. Agradeço o convite da OAB, a oportunidade de estar aqui falando entre os colegas e para os pares. É uma alegria imensa estar pelo Dia do Professor e falar sobre empreendedorismo e inovação. Tivemos o direito trabalhista, o direito à imagem, agora vamos pôr a mão na massa e bora lá trabalhar, porque esse percurso é muito legal. Queria também agradecer as pessoas que estão escutando. E aí eu peço licença para trocar o verbo de escutar por auscultar. E aí a gente lembra do médico, né? Foi dia do médico agora, recentemente, e a gente lembra dessa profissão nobre que o médico lá no seu silêncio, com a sua presença, a sua consciência, ele vai auscultar o interior do ser humano, com a questão do coração
respiração, do pulmão, os órgãos vitais. Esse auscultar é buscar perceber com sensibilidade. Então, eu queria trocar o verbo de escutar por auscultar e pedir que todos vão, então, me auscultar para a gente poder conseguir refletir, que vocês possam, então, perceber através da minha fala o que cada um pode fazer na sua trajetória empreendedora. Então, nosso diálogo aqui, ele vai iniciar com a seguinte pergunta: qual o seu propósito, professor? O que te move todos os dias a levantar, a ir para a sala de aula, a pensar naquele conteúdo que vai lecionar, naqueles alunos que estão te aguardando? O que te move? Aí eu penso e faço referência ao Círculo Dourado do Simon Sinek, Escolha Seu Porquê. Esse é o título da obra. Então, se nós temos, ele ainda faz o Círculo Dourado, e a primeira pergunta de fora é: o que você faz? Eu dou aula, beleza. Como você faz? Atualmente, no modelo remoto. Agora, por que você faz? Pera lá. Essa pergunta, para responder, eu vou ter que refletir um pouco mais. Então, professor e professora, reflitam sobre essa pergunta. O que te move todo dia a estar na sala de aula e a pensar naquele conteúdo que você vai lecionar? Esse é o primeiro passo do nosso percurso empreendedor. Bem, definido esse propósito, então você sabe qual que é o seu foco, o seu objetivo a ser atingido. Vamos olhar para o cliente. Quem é o seu cliente? Muito bem, eu não vou falar aqui da instituição, da questão da instituição de ensino, da IES, não. Eu vou falar aqui do seu cliente aluno. Quem é o seu cliente? Esse aluno, ele está só na sala de aula ou você pode ter outros clientes em outros percursos? Nós estamos aí com essa oportunidade da sala de aula remota que nos proporciona ir além, ao infinito e além. Vamos lá. Então, aonde nós podemos ir com a nossa sala de aula? Será que o nosso cliente é apenas o nosso aluno naquele nosso contrato com a IES? Ou nós podemos também empreender nos nossos cursos? O que você hoje tem que é autoridade naquele assunto? Então, perceba, o que você é autoridade, você pode ensinar aos outros. O conhecimento está aí, né? Na banda larga, na navegação plena. Então, professor, utilize o seu conhecimento para a sala de aula e também com cursos que você pode empreender. Ótimo! Sabemos aí qual que é o propósito, já olhamos para o nosso cliente, já percebemos que o nosso diferencial em sala de aula qual pode ser, mas como está a sua organização para preparar as suas aulas? Você está se auto-sabotando, professor? Pense só nessa questão. O que te impede de ir? O que te impede de fazer? Né? Eu escutei outro dia conversando com um adolescente, porque eu também dou aula na educação básica, perguntei assim, o que você está achando da sala de aula remota? Ele falou assim, não, eu prefiro muito mais estar com os colegas do que ficar assistindo aula na cama, porque ali me dá um sono, uma preguiça. Então, quer dizer, ele está se auto-sabotando, não é mesmo? Como aluno. Então, professor, como está a sua organização? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre as metodologias ágeis. Eu gosto muito de utilizar o Kanban. O Kanban, ele vem com a ideia de o que eu tenho a fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já fiz. Eu troco as palavras, porque eu prefiro muito mais uma pegada de pensar o que eu tenho a elaborar, o que eu estou executando e o que eu realizei. Quando eu chego nesse realizei, é uma sensação tão boa de missão cumprida, que eu consegui atingir o meu objetivo, que aí eu já tico aquilo e já passo para a próxima tarefa. Então, essa organização também é necessária. Então, administração ágil com o Kanban, administração do tempo. E nesse percurso de organização, nós temos alguns insights quando nós estamos elaborando a aula nesse processo criativo. E é interessante que os insights vêm naquela hora que eu estou despreparado, que eu falo assim, depois eu
nota. Depois não. Esse insight é super importante. É o que você está refletindo aí lá no fundinho do seu subconsciente. E ele deve ser levado em consideração. Então, tenha aí à mão ou o note do seu smart, o Word aí do seu celular, post-it. Eu tenho post-it espalhado pela casa inteira, porque naquele momento eu já pego a caneta e já anoto. Agora, às vezes, quando eu estou no smart, eu prefiro falar, gravar, do que escrever. Então, às vezes, naquele momento que eu estou tendo insight, é melhor eu usar esse recurso de gravação. Então, percebam, nós temos que ficar atentos com a nossa organização, ficar atentos com o nosso insight, verificar o que está sendo de autossabotamento e aí me preparar. Agora, outra questão, coragem. Irmão, coragem, vamos lá. Nós precisamos de ter coragem para poder empreender. Coragem, atitude e compromisso. Então, é muito importante a pessoa ter essa coragem, porque quando ela tem uma ideia, se ela não empreende com essa coragem, essa ideia, sem ação, ela fica vagando eternamente no espaço. Então, é preciso você realizar o que você está pensando. E tenha coragem de sair do mesmo, de sair da sua posição de conforto. Às vezes é difícil, né, ter essa coragem, mas é preciso a gente ir lá no fundo, buscar essa fronte e acreditar no nosso potencial. Bem, empreender vem com a ideia de inovação. Eu tenho duas formas de inovação. Eu tenho a inovação sustentada ou de sustentação e a inovação radical ou a tal disruptiva. A inovação sustentada é eu melhorar o que eu já faço. A inovação disruptiva é eu fazer de um modo completamente diferente, trazer um modelo novo nesse percurso. Quando olhamos para a sala de aula ou para a elaboração de curso, nós devemos, então, ter a seguinte reflexão. Na minha sala de aula, o que eu posso melhorar? Eu já identifiquei o meu cliente, já sei o que meu cliente espera de mim, o que o mercado espera do meu cliente, porque se meu cliente é o aluno tem também o mercado que o aguarda. Então, o que aquele mercado está esperando do meu aluno? O que está esperando do participante do meu curso? E aí eu tenho que olhar para esse contexto e pensar o que eu posso trazer de inovação. Mão na massa, hands-on. Essa é uma palavra que tem surgido com muita efetividade. Ainda mais nesse momento virtual, na sala de aula remota, como eu posso trazer esse hands-on para o meu aluno? Como eu posso colocar ele nesse protagonismo, fazendo, executando em minha sala de aula? Eu posso fazer através de um debate socrático, que eu vou chamá-lo, eu posso fazer através de um trabalho em grupo, eu posso transformar também a sala de aula ou o curso virtual em um laboratório. O aprendizado pela prática, pela experiência. Isso também é muito importante. Às vezes a gente fica muito preso na questão da experiência, algo como um laboratório científico. Mas a nossa sala de aula também ela tem essa pegada científica. Nós podemos transformar a nossa sala de aula como um laboratório, sim, colocando várias experiências, como, por exemplo, o professor Elon aqui, poderia colocar um caso trabalhista para os alunos poderem desenvolver com essa experiência. O professor Castro trouxe o direito autoral, um tema tão em voga também, para a gente poder pensar na era da transformação digital, que também poderia inserir o seu aluno, direito de família, e por aí vai. E outra questão também, se falamos de inovação, temos que pensar na transdisciplinariedade. Eu falo que cada IES tem um ouro dentro dela. São tantos cursos, é uma riqueza infinita. E o que você pode, então, professor e professora, colocar aí na sua sala de aula parcerias, cocriação. Poderiam criar parcerias com outros professores. Olha só, o direito, nós temos essa sorte, gente. O direito, ele transita em tudo quanto é área. Tem relação entre seres humanos? Tem. Então, temos o direito. Né? Tudo bem, aposto que o professor Castro está falando assim, Inês, também tem relação entre o robô, né, a entidade emocional,
e o ser humano. Tudo bem, legal. Mas olha quantas possibilidades. Eu posso trabalhar o direito com contábeis, direito com a biomedicina, direito com a enfermagem, direito com a engenharia, direito com a arquitetura, psicologia, e por aí vai. Então, a inovação também é olhar para esse conteúdo transdisciplinar e preparar o seu aluno para esse mercado de trabalho com essa visão sistêmica, ampla. Temos que pensar assim também. Bem, aula planejada. O professor hoje pode ser também um professor curador. Conhecimento está aí. Gente, conhecimento está aí, é muito legal. Nós estamos trabalhando com muita coisa na economia solidária, mas o que realmente é bom? Né? A gente passou por tanta experiência. Eu, por exemplo, já fiz cursos excelentes, mas já fiz cursos que ficaram medianos. Então, aí está a função do professor nessa curadoria, na mentoria também. Agora, outra questão também, que nós temos que pensar, como o professor empreendedor está se avaliando, porque o empreendedor também tem que ver como é que ele está nesse mercado, como é que ele está se saindo. E eu sei que às vezes a gente tem que deixar esse ego de lado. Somos seres humanos, erramos, ainda bem que erramos, e o erro ele existe para a gente poder melhorar. Então, professor e professora, olhe para a sua sala de aula, faça um formulário. Bem, eu pretendo, na minha sala de aula, atingir esse objetivo. Eu quero fazer assim, 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 assim. E a percepção que o aluno vai ter ao escutar a minha aula será desta forma. E após a aula, avalie a sua aula. Melhor ainda, peça o seu aluno um check-out rápido. Vamos fazer uma avaliação da nossa aula de hoje. Como é que foi? O que vocês acharam? Qual a palavra que vocês levam desse aprendizado da sala de aula? Então, essa avaliação é tão importante para você poder buscar no seu empreendedorismo cada vez a sua perfeição em sala de aula. Agora, vamos falar de oportunidades e riscos. Quando os professores... Não é só professor, não, tá? Na área jurídica também pensa assim, tá vindo agora a transformação digital, vamos para a era exponencial, vamos ser substituídos pelos robôs? Eu assisti outro dia um vídeo falando sobre educação em 2025 e colocava o professor na sala de aula com crianças. Aquilo ali, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, tem algo errado. Cadê o sangue na veia? Cadê aquele coração pulsante, aquela emoção? O robô não tem isso. Então, nós não seremos substituídos pela inteligência artificial. A inteligência artificial foi criada por nós, seres humanos. Então, ela está ao nosso favor. Ela vai entrar aonde nós precisamos de uma automação, de uma atividade mecanizada. O resto, aqui, é com a gente. É no nosso intelectual, no nosso capital intelectual. Então, vamos utilizar esse capital intelectual como uma oportunidade, cada vez mais. E nesse momento remoto, nós temos aprendido que como precisamos utilizar as ferramentas, mas não pode ir no amadorismo, não. Empreendedor não combina com amadorismo. Pode chegar com o amadorismo? Pode, mas o profissionalismo te leva mais rápido e mais longe. Agora, qual que seria o risco? O risco é ficar para trás. Quem não tiver com essa pegada da transformação digital, vai ficar para trás, sim. Não vai conseguir acompanhar, é daqui para frente. E olha, percebam, não é por causa da pandemia, não, porque muita coisa já estava vindo aí, e a gente já sabia disso, né? Bem, outra questão também que eu queria falar de oportunidade é que a sala de aula virtual, remota, ela precisa da criticidade, da diversidade, e essa troca nós, seres humanos, que conseguimos fazer. Então, a nossa sala de aula, ela será sempre com a presença de seres humanos. Lógico que podemos ter uma sala de aula invertida, podemos trabalhar com a inteligência artificial. A gente faz isso com uma pesquisa no Google. Mas nós precisamos do capital intelectual para poder criar a criticidade, a diversidade e fomentar cada vez mais esse raciocínio lógico do nosso aluno. Bem, outra questão também que eu queria colocar aqui é como esse empreendedorismo está sendo realizado pelo profissional. Se eu conseguir chegar no meu propósito, se eu sei para quem é que eu vou direcionar o meu trabalho,
como eu vou, qual o objetivo a ser atingido, eu preciso de olhar também para esta figura do empreendedor e reconhecer que, como seres humanos, precisamos de nos organizar para a família, para o lazer, precisamos de um momento de silêncio, de silenciar a mente. Quem não conseguir silenciar a mente não estará na era exponencial, porque não vai suportar o volume de informações da forma como vem. Então, preparem-se. Burnout está aí, doença do excesso também, né, que é o burnout. Então, precisamos, como estratégia de empreendedorismo, olhar para nós mesmos e nos organizarmos para o tempo de um desenvolvimento intelectual, espiritual, físico e cognitivo. Então, separem esse espaço, tenham essa estratégia, organizem-se, acredite em você, vá, faça com atitude, com compromisso e com coragem. Empreender é saber fazer, sabedoria. Sucesso, muito obrigada, prazer estar com vocês. Gente, quero levar a Inês para casa, assim, para aprender de novo. Acho que eu já nem sei mais dar aula. Depois que eu ouvi tudo isso aqui, eu quero um curso da Inês urgente na minha vida. Bom, realmente, sem palavras aqui, né? Para agradecer imensamente aos nossos diletos advogados, professores, doutores Elon, Cássio, Inês, que nessa tarde de hoje aqui partilharam o conhecimento conosco. Agradecer ao professor Dr. Emerson pela iniciativa aí do evento. Sobretudo, quero também deixar em nome da Comissão de Advogados, professores da UAB, os meus parabéns para os advogados, professores que estão aí nos ouvindo, né? E com as palavras aqui, que, como bem disse a doutora Inês, coragem, atitude, compromisso, eles abraçaram, né, esse novo normal e estão enfrentando aí um momento com muita maestria. Feito esses agradecimentos, eu vou passar a palavra para o presidente da Comissão de Educação Jurídica da UABMG, o nosso professor doutor Emerson Castro, para ele aí finalizar o nosso webinar de hoje. Muito obrigado, professora Sabrina, querida, né? Uma pessoa que eu admiro, que eu considero muito, que tenho você no meu coração, pode ter certeza disso. Professor Elon, meu colega, meu companheiro, né? Admiro muito o seu trabalho, gosto muito das suas iniciativas e principalmente da sua abordagem, né? Essa minha tumultuada vida de coordenador, você de vez em quando me dava um calma, né? Então, eu acho que isso é importante. Professor Cássio, vivemos momentos difíceis em algum momento dessa vida, né? Mas é meu colega idealista lá, que eu faço parte do IDEA e tenho aprendido muito, né? E para a gente aprender, a gente fica caladinho, então eu fico escutando sempre lá as questões, tenho a minha admiração, tenho o meu respeito. Professora Inês, outra querida, né? Pessoa que está extremamente dedicada à educação jurídica. A nossa missão institucional, eu tenho falado na Comissão de Educação Jurídica, que é de contribuir para a melhoria da educação jurídica no nosso Estado, né? E eu tenho colegas na Comissão de Educação Jurídica, que eu rendo aqui as minhas homenagens, e que têm realmente abraçado essa causa, e eu acho que, nesse momento, eu tenho que falar para vocês que lá na Comissão Nacional de Educação Jurídica, hoje à tarde eu estava reunido lá com o nosso presidente nacional, e a gente tem trabalhado que um dos itens de avaliação para os pareceres da Ordem dos Advogados do Brasil, para autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, um dos itens é a valorização do professor, a valorização do advogado-professor nos cursos jurídicos. Então, as questões de regime integral, regime parcial, titulação, plano de cargos e salários, tudo isso a gente tem colocado, são itens importantes que são avaliados lá na hora da emissão do parecer do Conselho Nacional, do Conselho Federal e da Comissão Nacional. Isso é o nosso compromisso
com você, professor, professora, para que você tenha realmente o respaldo nosso, para que cursos de qualidade sejam construídos a partir da valorização do professor, né? Queria, nesse momento também de encerramento, convidá-los a todos que em breve nós teremos aí o 6º Fórum Mineiro de Educação Jurídica e o 1º Seminário Internacional de Educação Jurídica, né? Nós já liberamos um primeiro comunicado a todas as instituições de ensino, tem uma programação ampla. Quem gostou da fala da professora Inês vai ter uma oportunidade única de revê-la nesse fórum. Eu tenho certeza que vai nos ajudar muito a compreender esse momento e a sermos pessoas e profissionais melhores, professores melhores, né? E, finalmente, para não delongar mais, eu queria agradecer e abraçar cada um dos professores, cada uma das professoras que fazem da educação mineira uma educação de referência. Que a gente tenha o nosso sentido missionário, que não é missionário só na palavra, mas é que Deus nos abençoa sempre, 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 por estarmos à frente das nossas salas de aula, dos nossos cursos, porque a gente é agente de transformação. Acreditem nisso, né? E tenho meus parabéns e meu abraço em cada uma de vocês, em cada um de vocês. Meu muito obrigado. Passo aí para as considerações finais da nossa presidente aí da Comissão de Advogado, professor. Professor Emerson, mais uma vez, meu muito obrigada, né? Aproveito a oportunidade para falar que a Comissão de Advogados e Professores vai lançar um livro exatamente com o tema do nosso webinar de hoje, né? Que são os desafios dos professores aí em tempos de pandemia. Então, todos os palestrantes estão convidados, aos nossos ouvintes também convidados. A gente vai encaminhar aí um e-mail e vamos circular aí nos grupos de WhatsApp para partilhar o nosso edital com maior facilidade, mas conto com vocês aí, os artigos científicos, para que a gente possa propagar aí, né, para o maior número de pessoas possíveis, essas brilhantes explanações, não só do dia de hoje, mas da vivência de cada um. Com isso, eu encerro o nosso webinar de hoje, agradecendo mais uma vez, sobretudo, a Ordem dos Advogados do Brasil, nosso querido presidente, Raimundinho, doutora Helena, que sempre apoiam todos os eventos que a gente propõe. Então, agradeço ao OAB, agradeço a você, professor, advogado, que esteve aí conosco, e espero que o evento ele tenha sido gratificante, tal como foi para mim de estar aqui hoje junto de vocês. Obrigada, uma ótima tarde, uma excelente semana, um outubro aí de professores, né? Feliz para vocês, para todos nós. Boa tarde. Boa tarde a todos.